Olá, aqui é a Nádia Nobre em mais um episódio do podcast Colmeia Connect, o videocast do Colmeia Connect Hub, o nosso hub de conexão de mulheres empreendedoras. E sempre eu fico muito feliz em estar aqui recebendo todas as mulheres que vêm aqui para os papos nessa mesa, que vêm partilhar sobre os seus conteúdos, porque sei que tudo que a gente traz aqui é porque não fique só aqui, para que a gente realmente amplifique a voz da pauta principal, que é do Colmeia, que é falar sobre empreendedorismo feminino, falar com mulheres empreendedoras, sobre mulheres e para mulheres. E hoje nós estamos aqui para falar de uma pauta bem interessante que a grande maioria das mulheres já viveu, mulheres empreendedoras principalmente, que é falar de transição de carreira. E nós estamos aqui com uma convidada para falar que é, né, a pauta central, de líder de uma multinacional ao empreendedorismo. Para o empreendedorismo, como é que se dá? O que que precisa fazer para essa transição acontecer de uma forma gentil, suave, próspera? Estamos aqui com a Fernanda Costa, maravilhosa, nossa membra Colmeia, que é uma treinadora corporativa, é mentora também, hoje muito voltada para a pauta de transição, mas ela faz mentoria também, de outros movimentos. Vou te apresentar aqui brevemente. Fernanda, muito obrigada, desde já, por você estar aqui nesse papo conosco, né. Exato. Eu que estou muito feliz, Nádia, pelo convite. Primeiramente, ter te conhecido, então é um prazer estar aqui, é uma honra poder compartilhar nossa história, né, que a gente sempre traz um pouquinho aqui. Então, estou muito feliz e vai ser um papo que eu tenho certeza muito leve, divertido. A gente vai trazer muitos ensinamentos, muitas ideias para quem estiver assistindo a gente, eu tenho certeza. É uma delícia te ouvir, quando a gente se encontra presencialmente, quando a gente te ouve nas redes sociais, o quanto que você fala com a alma, de uma forma muito autêntica. Então, eu tenho certeza que você vai transmitir isso daqui. Eu falei: "Ai, vou ouvir, não de novo, não é mais do mesmo, eu vou ouvir de uma forma diferente aquilo que eu já conheço um pouquinho, para você partilhar". Então, muito obrigada. Ai, E nós estamos aqui em um estúdio que sempre nos recebe, que é o Estúdio Rocket, que eu até anotei uma frase aqui muito interessante para falar do estúdio. Abelhas tem uma frase que é o nosso manifesto, uhum. que é: "Abelhas voam apenas onde há luz". E nós encontramos essa luz aqui, com esse estúdio que nos acolhe. Eu sempre falo do estúdio com muito carinho, porque é um estúdio que tem mulheres empreendedoras no comando. Se Uhum. você não sabe essa história, eu te convido a conhecer a história aqui do Olha. estúdio, e que é a luz que a gente encontrou para que a gente propagasse a mensagem não só do Colmeia, para que a gente propagasse a mensagem, as nossas mensagens pessoais, para que a gente multiplicasse aquilo que a nossa jornada, Uhum. aquilo que a gente quer causar de transformação para o outro. Então aqui é uma luz para que outras abelhas voem. Oh. Então queria falar isso, até anotei que eu falei: "Putz, o estúdio é isso, se a abelha só voa onde há luz, a gente encontrou essa luz E aqui". tem luz aqui, né? Tem luz, a gente tá ótimo aqui, Nós iluminadas. encontramos a luz para as abelhas voarem, né, então muito obrigada, eles sempre nos acolhem. Eu quero falar um pouquinho sobre quem é a Fernanda Costa. Ela é apaixonada por desenvolver pessoas e trazer clareza e crescimento às suas vidas profissionais. Ela fez uma transição de carreira em plena pandemia, deixou 10 anos de CLT de uma multinacional para empreender. Atualmente, com mais de 12.000 horas de atendimento e mais de 8 anos de cargos de liderança. Possui experiência de mais de 10 anos em atendimento e encantamento do cliente. Expert nos treinamentos de atendimento de excelência, jeito Disney de encantar, liderança, vendas e muito mais. A Ciclos é uma empresa especialista em treinamentos e mentorias focadas em desenvolver pessoas, e ela é uma associada Isso. dessa empresa, onde ela faz os treinamentos corporativos Isso. e as mentorias ela faz através da sua própria empresa, né. Também. Então você tá aí em vários lugares, voando em várias luzes também, né. Exato. Muito obrigada, Fernanda, mais uma vez por estar aqui e falar sobre transição. Eu gosto de ouvir outras histórias, eu também fiz um processo de transição, e você deu um salto muito bacana, você já fez uma transição, mais
programada, muito Uhum. provavelmente, você já sabia o que que você queria e você conseguiu engatar mais rapidamente, eu acho, pelo menos, tá. Geralmente as pessoas têm um tempo de maturação para o processo de transição maior, você conseguiu fazer isso em um tempo menor, pelo menos é o que eu Uhum. observo, Sim. e vai ser muito bacana ouvir aqui, porque a gente se identifica, não só quem já empreende, mas hoje no Colmeia, e quando a gente fala de empreendedorismo, não só a gente fala para empreendedores, mas também para quem quer empreender, Uhum. né, e como é que a gente que encantamento é esse que a gente precisa trazer, né. Exato. Quero que você comece aqui para eu te ouvir sua voz, porque só eu tô falando até agora, Calma gente, eu vou falar muito. e é uma delícia ouvir a Fernanda, principalmente quando ela fala de encantamento, né. Também. Eu fiquei encantada, uma vez você fez uma partilha em um dos encontros do Colmeia e você falou de encantamento, Sim. e eu fiquei encantada com o seu encantamento, Ai, que né, legal. mas sério mesmo, assim, parece que Aham. a gente tá aqui, puxando saco, eu falei: "Que delícia ouvir, de forma tão natural e você não ocupa nenhum papel, você não traz nenhum papel. O Uhum. jeito que você fala aqui, com certeza é o jeito que você Que fala se legal. eu conversar com você no telefone, se eu ouvir um Sim. áudio seu, se a gente te vê, então isso é algo muito autêntico hoje em dia, muito Uhum. bacana de se ver, Que né. legal, Que obrigada. delícia, que delícia. Então eu quero começar conhecendo um pouco mais de Vamos lá, você, né. vamos falar. Começando da sua origem, talvez, de multinacionais, Vamos lá. falar um pouquinho como é que foi a sua experiência, da onde que Uhum. você veio, o começo de tudo, não do seu nascimento, claro, Exato, eu mas já o ia brincar então quando eu tinha 5 5 anos, anos, quando eu tinha 5 anos gente. o começo da sua trajetória profissional mesmo Sim, ali, o que é que você conta, com então, certeza. abro alas, estendo o Vamos tapete lá vermelho aqui para gente, você. que tem assunto hoje. Então Nádia, eu sempre gosto de trazer que eu sempre fui muito perdida na vida, né, então pra mim, nada foi tão claro e tão óbvio, né, então assim, não vou começar dos 5 anos, mas vamos começar pelos 17, a gente resume, fica tranquila. Mas lá pelos Faz 17 muito tempo assim. faz tanto, a gente tá bem. Mas lá pelos 17, na escola todo mundo assim, minhas amigas sabiam o que queriam, elas já tinham uma ideia, veterinária, advogada, sei lá, médica, e eu lá naquele processo de o que que eu vou fazer, o que que eu vou fazer, eu gostava de uma professora de matemática, achava legal resolver aquelas fórmulas, prestei estatística. Acabei passando numa federal, mas não era aquilo que eu queria. Até minha mãe falou: "Poxa, né, filha, será que é isso mesmo?", né. E aí, nessa época, eu falei: "Tá, vou fazer o quê da vida se não é estatística?". Ela falou assim: "Por que que você não vai trabalhar?", né, deu a Você chegou a sugestão. cursar alguma coisa ou não? Nessa época não, dos 17 até os 19 não, então fiquei lá, o "Que que eu vou fazer da vida?", né, demorei um pouquinho pra entrar, que eu fiz cursinho, tudo, e aí falei: "Tá mãe, que" e aí minha mãe veio nessa questão, né, "Então o que que a gente pode fazer, né filha?", sempre me guiando também. Então eu fui trabalhar numa loja de shopping com vendas, então foi minha primeira experiência com 19 anos de trabalho. E ali, né, Nádia, então a pessoa que tá aqui, não era assim, né, então eu Tão era solta, tão não, desenvolta. imagina que tá aqui, ó, super à vontade com o microfone. Não, não era assim, né. Mas eu, nessa época, era muito introvertida, não conseguia me comunicar, tinha dificuldade pra falar, dificuldade com vendas, que hoje é um dos pilares, né, que a gente precisa pra empreender. Então vender pra mim era muito difícil. Eu era a pior vendedora da loja de shopping. O meu gerente, ele já via em mim, lá na época, essa importância do líder ver a capacidade do outro, né, vocês que têm quem tem time aí, né, na empresa, a gente vê a capacidade do outro que tá com a gente, as competências ali, ele via uma capacidade de liderança em mim, mas eu não vendia. Então como que eu posso ser líder se eu não trazer resultado? Ele me mudava de posição, colocou no feminino, colocou no masculino e eu não vendia. Então eu já comecei com trauma, né, pensa se eu trago esse trauma para o empreendedorismo, já era, né, não estava E nem a sua aqui. pauta é vendas hoje, É né, calma que a gente vendas chega lá, também, então é é. interessante ver esse nascer, da Isso. onde que veio, né, essa É nascente. vendas, vendas e venda é tudo, né, todos nós somos, né, vendedores. E bem nessa época, Nádia, minha mãe falou assim: "Nossa filha, olha que legal, eu vejo umas, moças vestidas de uniforme tão bonitas, né", que ela pegava um ônibus para ir trabalhar, né, umas comissárias, "por que que você não faz um curso?". Falei: "Nossa mãe, é verdade, eu não sei muito o que que eu quero fazer, né", e fui fazer um curso de comissária de voo. E eu amei, eu Isso achei com muito quantos anos? 19. 19 Isso, mesmo, 19 tá. foi o primeiro emprego e aí já peguei e engrenei para fazer um curso de comissária.
Fiz o curso, adorei. E na época, né, até eu terminar o curso, ali quase com 20 anos para mais, era a época da crise também, né, uma crise aérea, então eles estavam contratando, mas estava em crise. Então eu fiz o processo seletivo, passei, só que eu fiquei de stand-by. O que que é o stand-by? Você fica esperando para ser contratado, né, então aquele famoso espera, porque a aviação tem os tempos, né, para ser contratado. E aí eu falei: "Tá, legal, e agora?" Tô esperando, tinha passado em algumas seleções, não sabia o que ia fazer da vida, continuei Não trabalhando. estava mais na loja. Não estava mais na loja. Tá. E aí, vou pra onde agora, né, eu vou fazer o quê? E aí fui trabalhar de final de ano, Natal, né, gente, nessa gravação estamos no final do ano, É. pra quem tá assistindo. Mas eu fui trabalhar de extra, né, quando a gente vai final de ano, dar uma ajuda nas lojas, era o que eu sabia fazer, trabalhar com vendas. Temporário, né. Temporária, exatamente. Trabalhei que nem uma louca, fiz um dinheiro, foi bom. E aí uma amiga ligou, falou: "Fê, por que que você não vem trabalhar numa clínica médica que eu tô saindo? Vem ser recepcionista". Falei: "Ah, vou lá, né". Eu pensei: "Nossa, que bom, não preciso bater meta". Já pensei, né, não preciso bater meta, não preciso fazer nada, porque vendas, né. Ai, que ótimo. E fui trabalhar numa clínica médica. E não tinha mesmo pra ter meta. Não tinha, graças a Deus. Hoje tem, Hoje né. tem, né, gente. Hoje tem, hoje tudo é vendas, mas ok, Na não época no não caso. tinha. Na época não tinha, acho que hoje deve ter, mas não tinha. É. Então foi bom, aí eu fiquei nessa clínica trabalhando, esperando, né, esse stand-by, e aí eu resolvi fazer uma faculdade na época, de biomedicina, porque eu sempre gostei da área da saúde, mesmo tendo a matemática lá perdida no meio do caminho, mas eu gostava da área da saúde. Comecei o semestre de biomedicina, a companhia aérea que eu trabalhei mais de 10 anos me ligou, falou assim: "Fê, Fernanda, você gostaria de retomar o seu processo seletivo?" Eu falei: "Óbvio, né, para quem ganhava R$ 700 numa clínica, para ir para um salário bem mais alto, é óbvio que eu vou, né. Eu também queria. E aí me chamaram e entrei na companhia aérea que eu fiquei. E foi muito rápido, Nádia, assim, então, quando eu entrei, eu cancelei, né, a minha faculdade de biomedicina, aproveitei mesmo 1 ano e meio ali que eu falo que eu viajei, eu aproveitei a empresa, fui me amadurecer profissionalmente, só que aí começou um vazio de novo. De: "Tá bom, Fernanda", eu sou muito do estudo, é uma motivação minha. Quando a gente faz autoconhecimento, a gente vai entendendo as motivações. E eu tenho uma paixão por estudar, então eu me sentia muito vazia. Falava: "Tá, eu estudo muito na aviação, mas tá faltando alguma coisa". E aí eu resolvi fazer design de interiores. E aí sim, sou graduada em design não estava escrito aí. Estatística, biomedicina e design. E essa parte eu não sabia. Adoro, muito bom, muito profundo. E fiz design de interiores, me formei mesmo, me graduei. Por quê, Nádia? Meu medo era ser mandada embora. Eu não sei por quê, eu tinha um medo, porque a aviação é muito estável. Falei assim, por exemplo, agora, né, nessa época que a gente tá falando, tá tendo demissão. Então, meu medo era ser demitida. Falei assim, e se eu for demitida? Eu vou fazer o quê da vida? Né? Posso voltar para vendas? Com certeza, mas eu não tinha uma graduação. Então, eu fui indo no desespero. É o que eu falo, eu tava olhando só pro externo. Eu não estava olhando pro interno. Então, uma amiga fala, vai fazer isso, eu fui. Uma professora fala, vai fazer isso, eu fui. Minha mãe, maravilhosa, vai Vai fazer. fazer é. Fui. E vem aqui pra clínica, vou. Vou e tá tudo bem, sou muito grata. Mas eu nunca tinha parado pra me olhar. E aí foi desencadeando. Aí virei líder cedo, eles estavam contratando muita gente, virei chefe muito cedo, então com 24 para 25 anos já tinha virado chefe, que entrei na empresa com 23. Líder de equipe dentro da área, Isso, tá. líder de equipe, então eu liderava, as pessoas, e aí eu trago, né, liderar o time que a gente tem hoje, às vezes, na empresa, eu falo que é fichinha, por quê? Lá eu liderava todo dia gente diferente, então não era o mesmo time. Então hoje eu estava aqui voando com a Nádia, uma abelha, eu estava voando com a Nádia, amanhã eu estava voando com outra abelha, e depois com outra abelha, e aí o que acontece? Cada dia eram pessoas diferentes, então Você repetia o mesmo, você tinha que ter um script, é. sempre, e ter muita certeza da sua liderança. E confiar em quem estava comigo, Nádia, sem conhecer. Eu tenho que confiar que a empresa te deu uma grande capacitação, que você é bom naquilo, e eu confiar no que você está fazendo sem te conhecer. E todo dia era assim, eram pessoas novas. Então, líder jovem, com pessoas que estavam com muito mais tempo que eu de empresa, de idade também. Então, foi um desafio muito grande a De liderança pra mim, aceitação, de né. aceitação. Quantas vezes eu ouvi, né? Ai, não quero falar com a chefe. Aí aparecia eu. Não, eu não quero você, eu quero falar com o chefe. Eu falava, mas sou eu a chefe. Quantas vezes eu falei, então? Quase sai a frase, é o que tem, né, é o que tem. Mas não tinha o que fazer. Era muito desafiador pra mim, mulher, né, É. mulher, Jovem, jovem. com a voz
Sim. doce, porque por mais que a gente seja firme, tem um Uhum. tom de voz ali, você tem um tom de voz Tem. E doce. eu era muito mais menina, assim, eu já aparento nova hoje, mas eu era muito mais menina mesmo, assim, de muito delicada, de muito e realmente, infelizmente, para uma liderança aonde eu estava ali, que era conflito, era problema, era gente te xingando, era tudo que você Não imagina. era só da equipe, era do Não. próprio É, cliente, da companhia, que exato. todos os dias também eram novos, né. Exato. Aí eu falava: "Gente, como" e aí eu fui amadurecendo mesmo, assim, na raça, fui amadurecendo ali no dia a dia, e aí virei essa líder. O que que acontece, Nádia? De novo veio o vazio, né. Então me formei design, eu falei: "Gente, eu preciso estudar de novo". Lá vai eu. Aí fui fazer gestão hospitalar. Sim, Nádia, eu não sabia de nada disso. Gente, é tudo Vamos lá, novidade, até pra você. estatística, estatística, design interior e aí volta pra gestão hospitalar. Tá, tá. Vou fazer uma administração, por quê? Ai, Nádia, o que que eu pensei na época? Eu falei: "Administração". Só que eu falei: "Mas eu não quero administração de empresa". Olha, na época eu nem sabia o que eu queria da vida. Falei: "Hospital, eu adoro hospital, acho legal". E assim, nossa, vou fazer gestão hospitalar. Foi incrível, me ajudou muito no conhecimento. E aí me formei e também não usei pra nada, gente. 2 graduações que ali eu usei os conhecimentos de administração, de design, então assim, eu tenho uma ideia, mas hoje eu contrato arquiteto pra fazer minhas coisas, porque não não adianta, eu não sei, né. Você não usa o Não é a sua conhecimento. aptidão, não é aquilo que é nato seu talvez, né, você fala Nada, não tem nada a ver comigo. E você sabe que você está falando uma coisa engatando uma pergunta que eu trouxe aqui, né, muito desse movimento que você traz, eu me vi nessa situação, Olha. e eu tô vendo que é um discurso seu, né, Uhum. eu aprendi a usar alguns termos, eu falo que eu vou contando a minha história também em parábolas, aí o que que é isso? Por muito tempo a gente viveu em um piloto automático que alguém apertou lá o botão e falou: "Ó, você tem que fazer a faculdade". Não interessa qual que você faz, mas eu quero É você isso aí. formada. Isso é algo que a gente vem da família, normal, porque, putz, eu preciso introduzir o meu filho Uhum. a uma vida adulta e profissional, né? E a forma que a gente faz isso é a gente profissionalizando aquela pessoa, formando aquela pessoa. Uhum. O que é maravilhoso isso que você pensa no meu ponto de vista, né? Porque Sim, até hoje aquilo que a gente estudou é aquilo que a gente vai levar, é o nosso currículo, aquilo que é a exato. nossa base de conhecimento é o que vai sustentar a gente depois, Sim, quando a gente não tiver mais naquele ofício e por aí vai. Então eu com também certeza. concordo que é dessa forma. E aí por muito tempo, a gente tá nesse piloto manual, né, "Ah, não tô Uhum. gostando, eu preciso de uma formação, não tá completa, eu preciso de pós agora. Eu tô nessa empresa, eu preciso crescer". Então por muito tempo é o automático. É. E aí, chega uma fase da vida da gente que ou porque a gente decide, ou porque por um momento divino fala assim: "Agora eu vou desligar o automático. É isso Fernanda, mesmo. agora eu vou desligar o automático, Nádia, Uhum. e você vai aprender a pilotar de forma manual". A Exato. gente não sabe quando é que é primeira, quando é que é Mm-mm. segunda. Diga-se, faça uma correlação com dirigir mesmo, né? É. Eu só dirijo, carro automático. Esses dias eu precisei dirigir manual, eu te juro que eu não conseguia. Eu olhava, eu falei: "Gente, como é que" e por muitos anos eu Tá no dirigi, automático. né, É. e não conseguia dirigir o manual. Então imagina a gente, geralmente isso daí acontece com a gente ali com 20 pouco, perto dos Os 30. 30, exatamente. É Uhum. muito cronológico isso na vida. Uhum. E aí tem um momento que a gente percebe que tem essa mudança, quero mudar. Uhum. Isso vale muito para transição. Isso. Geralmente quem faz uma transição, tô contando uma historinha, porque é a forma como eu vejo e como eu vivi. A pessoa passou por esse incômodo e Hum. ela entra no modo manual. Isso aí. E você entrou nesse modo manual que você falou: "Já fui tentando tudo, já fiz todas as É. formações e o meu modo manual agora é, eu não quero mais". Aqui, Uhum. então provavelmente eu não sei se tem um marco, se tem uma história, Tem. se tem um causo, né, geralmente tem algo na linha do tempo, Tem. que faz com que, assim, eu preciso seguir um caminho diferente, não é mais aqui, já cheguei no limite, tem gente que chega ou não se vê mais. Isso. O que foi que motivou em você? É. Foi um fato? Foi o fato de estar no manual? Foi o fato do incômodo da vida inteira? A ir para o Sim. caminho do empreendedorismo em si? Tá. Na vida a gente toma as decisões ou pelo amor ou pela dor. Infelizmente, a maior parte das nossas decisões são pela dor. Tem que doer muito pra gente se mover e fazer. E infelizmente eu estava doente.
né, eu estava com crise de ansiedade e síndrome do pânico. Por quê? Porque eu estava no modo automático. E aí foi quando eu fui pra terapia, uma psicóloga, né, foi me ajudar nesse processo que não a culpa não é da empresa, a culpa não era da vaga, a culpa era minha, no sentido de: "Fernanda, vamos se olhar? Não adianta eu te dar tudo isso, eu viajava o mundo, eu ganhava bem, porque lá dentro eu fui crescendo, Nádia, eu cheguei até o cargo mais alto, que é o cargo de examinadora. Então eu tinha cargo alto, todo mundo me conhecia, e por que tá tão infeliz mesmo assim? Então não é o externo, era o interno. E nessa terapia ela falou assim pra mim: "Fê, por que que você não vai pra uma orientação profissional, né, acho que tá na hora. Você já fez isso alguma vez na vida?" Aí eu parei pra olhar, nunca tinha feito. Eu falei: "Não, vamos fazer". E nessa orientação, Nádia, eu não esqueço a orientadora, que é hoje muito do que eu faço. A orientação profissional é aquele vocacional que geralmente as Hum. pessoas fazem cedo ou é algo diferente? Curiosidade. Tem o vocacional, que é pelo psicólogo, e tem uma orientação, que é o que eu faço hoje, que é pelas suas habilidades e suas paixões. Tá. É uma outra forma de fazer. Quando essa orientadora fez comigo, ela falou assim: "Fernanda, você tem paixões aqui, por desenvolver pessoas, por dar aulas, por, estar ali, ouvir as pessoas, por ensinar, por ser professora". Aí eu olhando pra ela com uma cara de interrogação, falei: "Eu nunca fiz isso na vida, né". Falei: "Legal". Tipo, você pensa assim: "Paguei pra quê, né? O que que eu tô fazendo aqui? Ah, legal. Você tem uma área que você gosta de negócios, administração, business". Aí eu: "Aonde isso?". E uma carreira acadêmica, de muito estudo. Agora vem o porquê de tanto eu querer estudar, né. Aí eu: "Legal", saí da sessão, fiz assim: "Ok, eu faço o quê com isso, né?". Porque os meus clientes saiam assim, né: "Ok", eles saem, mas depois eu ajudo, né. E ela me ajudou. E aí veio uma imagem, Nádia, muito clara, assim, pra mim, de quando eu era pequena, dando aula para os meus ursinhos. E eu falei: "Puts, tá aí, o ensinar". Né, o impactar, que nem você falou, o encantar. Então talvez eu já encantava os meus ursinhos lá, eu não sei. E ali brilhou meu olho, eu falei: "Cara, é sobre isso". E dentro da empresa que eu estava, eu falo que, assim, foi muito bacana, eu sou muito grata aonde eu trabalhei, porque eu comecei a levar o que eu estava estudando. Então eu fui estudar inteligência emocional, comportamento humano, neurociência, porque eu falei aí eu fui estudar realmente a área das pessoas, E estando trabalhando estando ainda, você trabalhando já na começou a aviação. entrar no estudo de Isso. desenvolvimento humano. Exatamente, porque eu era líder, eu precisava me capacitar, e aí eu fui migrando para áreas internas da empresa. Nessa migração de áreas internas, eu falo que assim, sou eu que crio as oportunidades, né, então é a gente que cria. Eu fui levando materiais, um líder meu falou: "Vem dar uma aula aqui na minha aula". Aí eu: "Não, eu não sei dar aula". "Não, vem". No dia que eu pisei naquele palquinho, eu falei assim, para 7 Foi pessoas, mordida. eu não sabia, Foi picada pela foi, abelhinha picada, da a abelhinha que dá aula. Nádia, foi assim, abelhinha foi a treinadora. abelhinha treinadora. Olha, foi demais, assim, eu não esqueço desse dia. E aí eu fui convidada lá dentro a dar workshops, imersões, alguns treinamentos, enfim. Então, dentro da empresa, eu fiz esse movimento. Fiquei próximo da área de RH para entender mais como é que funciona a empresa. Então, essa migração veio natural dentro da empresa. E aí veio a pandemia, que a gente vai chegar no ponto que você me perguntou. Quando veio a pandemia, eu já estava com muito estudo, tinha um pouquinho de alguns clientes que eu já atendia paralelo, porque eu fiz coaching, fiz várias coisas de desenvolvimento humano, e eu queria usar isso de alguma forma, né. Então eu estava ali meio que usando os meus alunos de cobaia dentro da empresa, e a gente vai desenvolvendo. Quando veio a pandemia, eles abriram uma licença não remunerada. E aí eu estava, né, nesse momento, um cargo alto, falei: "Putz, uma examinadora que faz avaliação de vários comissários pedir uma licença, o que que vão pensar de mim, né? Nossa, ela vai se afastar". Aí eu pensei: "Não, eu tenho que olhar pra mim, tenho que olhar pra mim, né, que eu vou fazer?". E aí pedi uma licença que eles abriram de 3 meses. Contratei uma mentora, e eu lembro que eu falei pra ela o seguinte, falei: "Eu tenho 3 meses pra fazer dar certo isso. Eu não sei o que que é, eu não sei se vai ser um negócio, eu só sei que eu amo o que eu tô fazendo. Eu amo treinar, eu amo desenvolver, eu amo estar aqui fazendo mentoria, eu amo orientar as pessoas. Eu nem sei se isso é uma profissão", eu falei pra ela. "Mas eu quero que isso dê certo em 3 meses, porque eu tenho 3 meses, porque eu sei que se eu me emociono, porque eu não quero voltar mais". Eu tinha claro que eu não queria voltar mais. Porque eu saí de dor, né, estava muito em dor. E ninguém sabia, Nádia, todo mundo falava: "Você teve síndrome? Você teve ansiedade?". Falei assim: "Porque os outros não tinham culpa". Quantas vezes eu ia me maquiar, caía lágrima, assim, colocava o E a uniforme. gente você provavelmente aprendeu a trabalhar o que a gente chama de autorregulação. Nossa, Quando a gente está atendendo, o problema não é o meu mais, ele passa a ser dele, da equipe, é, que é o a autorregulação, que é
ótimo, mas também é muito perigoso, Exato. que é quando ninguém vê a nossa dor, né. Exato, Nádia. Então, assim, ninguém sabia, assim, claro, meus amigos sabiam, família Sim. sabia, mas no trabalho ali, acho que era um ou outro que tinha uma ideia, e foi muito difícil, assim, pra mim E essa era a fase. sensação de que eu não quero estar aqui mesmo? Era. Era o desafio, ele era muito mais emocional do que qualquer um da sua escolha? Era, pra mim, não era a empresa, sabe, eu não me sentia mais, eu estava pequeno Parte. pra mim, estava pequeno. Porque, assim, a aviação foi linda, mas eu nunca fui apaixonada pelo voo, né, eu falo isso claramente, meus alunos da aviação, eles me matam: "Como professora você não foi apaixonada?" Eu falo: "Gente, foi lindo, foi eu sou muito grata, eu viajei, eu conheci o mundo, a aviação é linda, mas não era a minha paixão". Eu tive uma cliente que ela é comissária até hoje, ela Ai, também que gosta, ela legal. até hoje e ela é Viu? apaixonada, apaixonada. Então eu Uhum. consigo entender que É. eu chamo de vida paralela, se ela estiver vendo aqui: "Damares, querida", eu falo: "Você já vai para sua vida paralela", ela precisa daquela Vida vida. para É uma vida Do para mesmo jeito que ela precisa da vida aqui com a família, muito provavelmente, mas aquela vida dela, ela é. precisa. Eu entendo, assim, a paixão que ela tem pelo voo, porque eu não tinha, né, então E você queria paixão então, talvez é, essa sua agonia, vamos chamar de agonia, é. né, eu não sou apaixonada por isso, como é que eu vou viver a vida inteira, Uhum. aqui, até quando que eu vou viver se não tenho paixão, se eu cheguei aqui no meu Exato, limite? exato. Você pensava em existem 2 desafios, Fê. O emocional e o financeiro, tá. Uhum. Muita gente demora muito a tomar uma decisão, porque fala: "Putz, eu preciso, é uma questão de sobrevivência, me paga bem, né, tô no meu Sim. limite". E tem o emocional, que é aquilo: "Putz, mas eu vou sair, o que é que vão dizer? Como é que eu vou Uhum. viver? Como é que eu vou me sen". Quais foram esses seus maiores nessa balança de dinheiro, Tá. porque é o que a gente muito ouve, você ajuda muitas pessoas em processo de transição, Sim. e com certeza a pauta planejamento financeiro deve estar Tra envolvida dentro do seu uhum. processo, e o emocional, que também deveria estar envolvida, né, o nosso processo deveria ser Uhum. com o agente de investimentos, né, de planejamento financeiro, É. psicólogo e a gente, né. Tem que ter tudo. Aham. 3, ó, você não vai sozinho. Vários, é. Como é que foi para você nesse caso, assim? O que que você analisava, o que que você pensava, Uhum. eh, sobre isso, essa balança do financeiro e do emocional? Tá. Eu Ou enquanto você fa chorava ou enquanto você decidia, Era tanto tudo, faz. né, era É. tudo, Nádia, era tudo. Nesses 3 meses eu falo que eu fui muito abençoada, porque, assim, minha mãe me ensinou, né, meus pais, assim, era de casa, a ter essa educação financeira, né. Então, assim, eu falo que eu sou exceção, eu me considero uma exceção. Eu sempre guardei dinheiro. Meu primeiro salário da empresa foi R$ 2.083, eu ganhava 700, eu guardei mais de R$ 1.000. E todo mês eu guardava 1.000, 2.000, 3.000. Aí você fala: "Nossa, mas você não gastava?" Sim, eu gastava. Eu viajava, eu comprei carro à vista, eu viajava à vista, tudo pra mim era à vista. Porque eu tinha medo, é o medo, né, o meu guardar era o medo, né. Você que trabalha com, acho que, essa parte de crenças de financeiro, minha mãe sempre guardou muito dinheiro, sempre, assim, sempre teve reserva, sempre, né, isso é muito da minha família. Um dia eu falando com a minha prima, e ela: "Fê, mas é da nossa família, é o dinheiro pra ficar doente", sabe, a gente é crença, né. E eu E falava: se acontecer "Caraca". alguma coisa, sempre tem É. essa preocupação rolar, né? Então eu sempre guardei toda a minha carreira, Nath. Então, assim, eu tinha uma reserva boa financeira, e a minha sorte, que eu falo que eu sou muito abençoada, foi quando eu voltei dessa licença desses 3 meses, nesses 3 meses minha agenda lotou, eu atendi muita gente, o meu negócio, que eu não sabia que era um negócio, eu só sabia que era uma paixão, estava dando certo, né, então estava virando. Eu voltei, ainda trabalhei mais ou menos quase 2 meses, né, eles abriram a demissão voluntária. Então eu fui demitida. Então eu ganhei uma rescisão ainda de 10 anos. Então eu falo que Foi um processo diferente foi, por conta exato. de uma facilidade financeira, não foi susto, não foi Não, obrigação, não, então mas eu sempre guardei o dinheiro e hoje eu entendo que eu guardei, Deus foi muito bom comigo, porque eu acredito muito nisso. Ele sempre guardou pra mim, tipo assim: "Filha, você vai precisar". Eu vou me emocionar, você vai precisar. e vai, É. o choro é livre. O choro livre aqui, as abelhas choram. Abelhas Gente, as choram abelhas choram. quando? Na É, luz. e hoje elas choram na luz, adorei. Melhor coisa. E assim, eu falo: "Cara, acho que foi por isso que eu guardei". Porque ele me deu essa tranquilidade de eu ter, claro, a rescisão também, só a rescisão já teria me ajudado, mas essa reserva, essa gordura que eu tinha de ter guardado e eu não tinha objetivo. Hoje eu sei, Nádia, você como planejadora, você sabe, tem que ter objetivo, que senão o dinheiro vai embora, né. É. Hoje eu sei que eu não tinha objetivo pra nada, ele só estava lá, e graças a Deus, né, hoje eu sou mais organizada. E por mais que você saiba,
existe a fase do limbo, tá? É. Quando alguém vem assim, eu tenho clientes que vêm: "Nádia, eu preciso agora é negócio, porque, eu faço consultoria e mentoria de negócio". Então na hora que a pessoa chega aqui, não é fez transição, mas eu não vou ajudar no processo de transição, vou ajudar no processo de consolidação de negócio, é negócio Isso. mesmo. Uhum. Mas por eu já ter vivido, eu falo: "Meu Deus, essa pessoa vai cair aqui no limbo antes, que eu chamo de pântano". Você já viveu no pântano, Já, provavelmente. E a logo sei. reserva financeira é muito importante, porque você vai cair no pântano, Vai, tá. eu caí. Olha eu batendo na mesa aqui, produção. Vai cair, vai cair no pântano. Por mais que você planejou, por mais que tenha um negócio, por mais que já tenha, você cai no pântano. Seja no pântano de que: "Putz, ainda tô perdida", seja no pântano emocional, que Uhum. às vezes eu preciso de um tempo mesmo, não tô conseguindo engrenar, porque tem Isso algo aí. se de a cobrinha se saindo da antiga pele e entrando na Aham. nova, tem É. esse processo. Então tem essa fase do pântano que eu sempre faço essa mesma pergunta: como é que está o seu planejamento financeiro? Você tem reserva? Porque, quem está me ouvindo aqui sabe qual é a minha preocupação, que eu nunca falo para a pessoa, né: "Você vai cair no pântano", mas existe essa fase do pântano que talvez você tenha passado de uma forma diferente, mais segura, Uhum. porque quando você tem esse aspecto segurança aí, Uhum. você talvez se antecipou em algumas questões, Sim. mas não deixa de passar por essa fase meio esquisita. O pântano é algo que é molinho, você vai passar, Vai. mas você vai passar às vezes mais devagar. E vai passar outras vezes, né. E a gente às vezes passa, né, De em novo. outros momentos, enfim. Mas tem isso. E uma outra questão que eu queria falar, é muito engraçado, cheguei a me emocionar aqui, estava te ouvindo, porque é muito engraçado quando a gente resgata o quem a gente é, né. A gente resgata isso da nossa paixão, e parece algo muito, motivacional, algo muito: "Ai, lá vem o coach, né, de sei lá o quê", que nome que as pessoas estão É. dando. Mas entender exatamente o que que a gente gosta, por mais que hoje você tenha a responsabilidade de falar: "Tem coisas que eu não amo tanto, mas eu faço Sim. porque tá Uhum. dentro do meu business, da minha escolha", né. Isso. Tem coisas que a gente escolhe ou não. Eu tem horas que é muito luxo a gente escolher: "Não, esse", tem dias que chega alguns projetos para mim, eu falei: "Eu não queria atender e eu não vou, né, É, porque tá fora do meu escopo, porque eu não acredito nos valores daquele negócio, daquela empresa, isso daquilo que a aí. pessoa está me trazendo". E tem esse aspecto da paixão muito importante. E eu lembrei, por isso que eu me emocionei, né, que eu lembro Uhum. que me fizeram essa pergunta e eu ainda não tinha feito minha transição de carreira, Uau. tá, também. A paixão é algo muito interessante. Não que você vai viver da sua paixão, tá. Uhum. Se eu estiver falando alguma coisa que é muito do que eu acredito: "Ai, mas você vai viver", não, mas a sua paixão vai fazer parte do que você vai fazer. Pode ser porque eu vou te falar qual era a minha paixão, Fê, que eu sou apaixonada até hoje. Fala: "O que que você é apaixonada?". Te juro que eu vou procurar essa foto e vou te mostrar, estava lá. Eu amo tomar café, Ah, super é sua e cara o eu amo café. conversar com as pessoas. Aham. E o que que faria eu conversar com as pessoas enquanto eu tomo café? Então eu Ai, que sabia legal. que o que eu ia fazer envolvia estar também num processo em que eu falasse com gente. Uhum. Olha que Olha forma que legal. simplista de falar, falar com gente. Qual era a minha paixão? Falar com É gente. A isso. gente acha que não tem nada, nenhuma conexão, e que passa a ser, né, hoje totalmente. "Ai, o que que você faz?". "Consultoria de negócio", mas nada, tem nada, você fala com Uhum. pessoas. Em todo momento, cadê a produção? Eu cheguei aqui, eu falo: "Cadê o meu café?". Eu preciso tomar café em lugares diferentes, é uma Tomar paixão, café. você vai entender, sempre É. mais, que fez totalmente, não dá para eu ficar presa em um lugar em que eu não fale com tanta gente, que eu não seja expansiva, embora eu não tenha toda essa comunicação. Então isso, ele é um pilar, só talvez desmistificando no meu olhar, né, porque eu também estudei desenvolvimento humano, não fui Sim. tanto para a carreira, porque eu escolhi não fazer o processo de, Sim. eu falei: "Não, não quero quem está em processo, eu já quero os transitados", né. Sim. Na hora da É, gente isso falar aí. de negócio e tal, eu falei: Aham. "Não, tem um limbo aqui que Eu eu não", quero esse outro. porque é profundo, né. É bem profundo. É muito é muito autodesenvolvimento e autoconhecimento dentro desse Sim. processo. Uhum. E só que até hoje tem que ter paixão. Tem. Até hoje eu tenho que estar apaixonada. Embora eu fui desmistificando, Sim. e aí eu vou, confessar,
né, aqui para você, que parece que quando a gente trabalha com pessoas, a gente tem que amar pessoas, né. A gente: "Por que que você escolheu isso?". "Eu amo pessoas". Não, eu amo conversar com Pessoas, pessoas. é diferente. Mas eu me liberei, porque tem gente que eu não gosto. Eu amo gente, mas tem gente que eu não gosto. Tem uma frasezinha que eu falava assim: "E ok, não vai ser com todo mundo que eu vou Exato. sentar para tomar um Hum. café". E aí você vai aprendendo a construir isso no longo do Uhum. tempo, mantendo a minha paixão, Isso aí, que mantendo lindo. essa paixão. Então eu também dava aula, Fê, não para meus ursinhos, era para minhas bonecas, tá? Que legal. Era pra gente adorava. E quando alguém falava: "Nádia, você vai dar aula", "Tá louco, veio numa questão", "Você acha?". E de certa forma a gente está transmitindo conhecimento, Claro, não precisa ser na sala de aula, não né. num quadro, né, Você antigamente uma transmite pra lousa, gente, na exato. colmeia, no que você traz, nos insights, para o seu cliente ali que você está no individual. Então, essa paixão tem que estar viva. E quando a gente faz essa orientação, Nádia, a sua deve estar lá das pessoas, tem o café, é claro, mas assim, a gente muitas vezes não consegue no momento que a gente está na nossa carreira viver dela, né. Mas ela tem que estar de alguma forma, pode ser num hobby, pode ser nisso que você falou do café, não importa, ela tem que estar presente, que é isso, que a motivação ela é interna. Não tem que depender da empresa, não tem que depender do fulano ou do ciclano, ela é totalmente interna. E aí nesse processo da paixão, né, que nem a gente estava falando, quando eu olhei para isso, por isso que eu falo, o empreender não é minha paixão, sou muito clara. O ser empresária não é minha Sempre paixão. sonhei em ser empreendedora. Não, Não, eu também falo a mesma não coisa. é, não é minha paixão ser empresária. Eu sonhava em casar e ter filhos, Fê. É isso aí, Realizei meu sonho. E pronto, é falei: isso "Agora aí. você quer o quê?". E agora? Não sei. Não, é sério, quando tem gente que fala: "Empreender sempre", não. Não, então Nasce uma empreendedora porque precisa nasceu. nascer uma paixão. Exato. Eu acho que você é isso, né? E nessa paixão foi quando eu peguei, realmente pedi as contas ali, fui embora, saí, né, que a gente estava falando do financeiro. Os meus primeiros meses, Nádia, falando da empresa mesmo agora, né, dessa transição. Os meus primeiros 6 meses foram lindos pra mim, por quê? Infelizmente teve demissão em massa na companhia aérea, então todo mundo: "Fernanda, a Fernanda saiu, ela é o quê agora? Ah, ela é mentora de Eu carreira. preciso da Preciso da Fernanda, ela orienta, preciso da Fernanda". Minha agenda lotou. Só que como empresária, o que que a gente precisa desenvolver? Vendas e marketing, e ter os processos dentro da empresa. Eu, PJ sozinha, mal era, sabia o que que era, eu não sabia nada disso. Eu só fui atendendo, eu prospectei, eu fidelizei, eu tinha uma esteira de produtos, eu tinha nada, gente. Eu só atendia feliz da vida na minha paixão ali, ó. Nossa, tô amando. E fui. Passou uns 6, 7 meses, minha agenda esvaziou. o balde esvaziou. Total. Aí veio o pântano, né, aí veio as minhas reservas, aí eu comecei a usar, aí eu comecei a entrar em pânico, aí eu falei assim: "Gente, não é possível, eu amo o que eu faço, como que eu não consigo ganhar dinheiro com isso? Não é possível, porque o dinheiro é natural, né, vai vir, eu sou feliz fazendo. Não, tem alguma coisa errada". Estratégias. Tem até a frase, né: "Onde está o dinheiro está, o tesouro está onde está o coração", né? Eu Você fiquei: fala: "Então, e cadê? "Cadê, Se meu gente? coração tá aqui, cadê o tesouro?". Que tá acontecendo?". Gente, que pânico. Foi um É. pânico, assim, foi, tipo, bem intenso, e nesse processo ali que eu estava, né, dessa transição, assim, né, para os clientes, aí eu contratei realmente um outro mentor, né, que me ajudou nessa parte de vendas, Mais aí fui voltado para para processos e negócios mesmo dentro da sua área. isso, Você fala: dentro do "Agora vem olhar empreendedorismo. pra minha paixão como negócio e Exatamente. me fala o que É. tá faltando". Aí eu fui trabalhar como empresária mesmo, assim, né, tipo, tá, ok, o que que uma empreendedora faz, o que uma empresária faz, quais são os pilares disso, e aí sim para o meu negócio começar a andar, né, até chegar onde eu tô hoje, né, até a ciclos também que a gente vai falar, mas até esse processo eu andando sozinha ainda, né, então com as minhas mentorias de carreira, orientação profissional, fazer algumas coisas em grupo, tudo online, né, porque a pandemia veio muito online. Aí comecei a dar umas palestras mais, presenciais, e aí foi indo e uma mentora apresentou a minha amiga, a Babi, né, hoje minha amiga maravilhosa, me apresentou e falou: "Olha, essa empresária tá um pouquinho à frente do que o que você quer, já tá mais pra frente. Vou conectar vocês, porque eu acho que ela vai te ajudar". Aí, dito e feito, né, me ajudou e muito, né, e ajuda todos os dias, salvou várias coisas. E ela já tinha um negócio, já tinha algumas pessoas com ela, já trabalhava nessa área de realmente das mentorias empresariais, liderança, que era a minha experiência, vendas. E aí eu falei: "Caramba, olha que legal", né. E aí eu colei na dela.
Que nós empresários, a gente tem que fazer o quê? Colar em quem já tá ali onde você quer chegar e colar onde que nem nós aqui do grupo, né, do Colmeia, a gente vai colando e vai: "Que você faz? Como que é?". Como é que é? Deixa eu entender de uma forma sincera e aí a pessoa tem, É. quer Tipo: quer "Ah, esse ajudar. mês foi ruim pra você também? Que você É. fez de diferente? Como que pode ser?". Então eu colei na dela mesmo, assim, nesse processo, e aí a gente entrou mesmo com uma parceria, né, então e aí vem, né, os treinamentos, né, que a gente tem de atendimento, tem os de excelência, por quê? Eu quero trazer uma pauta aqui, Nádia, que é legal, que quando eu saí, eu achei que a minha história de vida, ser comissária, não ajudaria em nada aqui ser empresária. Então, eu não contava pra quase ninguém. Eu falava que eu trabalhava numa multinacional. Trabalhava numa multinacional, tinha sido líder, já tinha dado alguns treinamentos e morri aí. E aí, quando o cliente estava comigo, aí às vezes eu contava: "Não, é porque eu fui comissária". "Hã? Como assim você foi comissária? Mas não sei o quê". E aí começava a despertar. E um dia a Babi falou assim: "Amiga", porque nós somos amigas, acima de tudo, amiga. Me conta mais, assim, né, da sua experiência, eu quero saber mais, assim, o que que você tinha de treinamento, o que que você tinha e aí eu fui trazendo, que nós somos agentes de segurança, que eu sou socorrista, que tem todo o conhecimento de regulamentação, que tem conhecimento de tudo que você imagina de parte de segurança da aeronave, de primeiro socorro, tudo que você imagina, né, combate ao fogo, tudo que você imagina. E eu falei: "Tem, claro, mais de 10 anos de atendimento ao cliente, né, tem atendimento Disney, tem todos os treinamentos que a gente fazia". Aí ela com aquela cara de empresária, assim, de tipo: "Você Você tem? tá fazendo o que com tudo E isso? e onde tá isso aí?" Eu falei: "Não sei, tá aqui, né". E ela: "Não, a gente precisa usar isso". E aí ela, como uma expert já em vendas, né, e com os processos de mentoria de liderança, ela: "Fernanda, você foi líder muitos anos, então a gente vai começar a atender as mentorias de liderança". Aí foi quando eu comecei a atender as mentorias de liderança dentro Aí das você empresas. dentro da Ciclo, aí você já foi, Isso, também fazer o seu servir ali na Ciclos, exato. que foi onde começou a vir negócio também para É, você. porque sozinha não vai, Nádia. Então, assim, É. é aquilo, deixo muito claro, eu nunca tive o sonho de ter uma empresa que nem a Babi tem, a Ciclos, que tem várias pessoas. Eu sozinha ter, você, Nádia, ter várias pessoas. Não, não é o meu sonho, tá tudo bem. A gente tem que aceitar o nosso Não sonho. ainda, Não é, né. não Não, ou ainda. não Pode agora. ser que não É, eu seja sempre falo: agora. "Não agora, Você não vai sei saber o meu sonho, depois". daqui a pouco você vai saber Ai, mais o me meu sonho. conte que eu Tem já mais, falei que eu gente. queria casar e É ter muito... filho, é brincadeira. Eu tenho esse também. Gente, deixar bem claro, eu quero casar e ter filho. Fica registrado, fica aí, vai que, né? Eu queria casar e ter filho, eu já tô nessa. Esse é o próximo, esse é o próximo, né, o negócio tá indo bem, agora esse é o próximo. Mas assim, o que que acontece nesse eu falei: "Nossa, que legal, Babi, então vamos indo". E aí, ali, a Ciclos pra mim por isso que eu falo, a importância de você se conectar com seus valores. A sua empresa ter valores claros, né, você trazer pessoas parceiras que estejam alinhadas com o que você acredita, porque um dos valores da Ciclos é transparência, responsabilidade, amor, né, e tudo isso eu tenho em mim. Quando eu comecei a conhecer a empresa, conhecer, acima de tudo, a minha amiga, eu sei que ela é minha amiga, mas conhecer, eu falei: "Faz muito sentido eu estar aqui, porque eu vou crescer". E aí, nesse crescimento, ela me abriu as portas no sentido assim: "Fê, atendimento, a gente precisa trazer isso para cá, os clientes precisam disso, né, liderança, vendas, a gente precisa trazer isso à tona, precisa trazer sua história". E aí foi quando eu comecei a trazer a minha história à tona, a trazer quem é a Fernanda na essência, a trazer a Fernanda professora também, né, mentora, treinadora. E hoje, dentro da Ciclos, a gente tem muitos treinamentos, tem muitas mentorias, e hoje para mim, né, é a minha felicidade toda ali, né, porque tudo que eu faço eu amo que tá ali dentro, né. E é Então muito importante essa nossa bagagem, né. super. Você sabe que, eu entrei dentro do meu processo de transição quando nasceu a minha empresa que se chama Humanitics, que Uhum, é a minha empresa, ela tinha uma essência inicial de ter um foco de desenvolvimento humano puro, uhum, tá. E eu lembro da minha primeira cliente, foi a primeira cliente? Não foi a primeira, foi uma das primeiras, tá, uhum. que é uma amiga minha, que falou: "Nádia, eu quero te contratar. Que legal. Eu não sei o que que é isso aí que você tá fazendo, mas eu quero te contratar, né, porque talvez olha, a Babi saiu lá, vamos lá atrás dela que ela vai trazer alguma coisa". De desenvolvimento humano era mais, né, 6 anos atrás, ele estava no auge do coaching, mas no É. auge e ao mesmo tempo na dúvida, né, naquela questão, e eu falei: "Não, vou sustentar essa questão". E eu lembro de uma fala muito grande dela, de que ela fez isso por conta do que eu já tinha vivido. Ela falou: "Você tem uma experiência
em uma empresa, numa multinacional, você tem experiência no mundo corporativo, você já tem essa história. Eu não sei o que que você vai fazer comigo com o desenvolvimento humano, mas eu sei que você vai trazer essa história. E foi daí eh, que veio a Humanitics do jeito que ela é hoje, que é desenvolvimento humano estratégico. Uau. E foi aí que eu falei, eu vou dar muito de mim no desenvolvimento humano, Uhum. mas as pessoas vão me contratar para ter um desenvolvimento estratégico, Uau. para ter o negócio. E Uhum. de quebra ela vai ter o meu olhar afetivo, então foi aí que eu consegui, a pessoa compra, vai, eu vou ser afetiva com você, vai me contrata, olha, eu amo, né? Claro que As não, trocas, né. mas na venda não é isso que a gente traz, a gente entrega isso. Eu falei, na Isso. entrega vai ter isso. E aí foi daí que eu sempre falo, a gente não pode e não vai e não deve esquecer toda a nossa bagagem. A Uhum. gente tem que trazer à tona. Vou te Isso. trazer outro exemplo, aproveitando que essa Uhum. nossa troca. Hoje eu tô aqui no The Rocket, Estúdio Rocket. Eu tô aqui, vou te falar por quê. Porque um professor meu da faculdade Uau. me trouxe aqui para um café, me apresentou aqui, contando aqui, Marcos Paulo, tinha que falar dele, né? Até falei para ele, olha, vê aí na sua agenda, você vai ter que estar aqui algum dia. E por que ele trouxe isso? Porque eu voltei a emergir não só a minha bagagem profissional, como a minha formação profissional. E ele foi uma pessoa que me deu luz para isso, para falar que, Nádia, olha o que você faz, né? Tem na economia, eu sou economista de formação. Sim. Esses dias eu estava até contando, por que que você escolheu isso? Porque eu também estava no automático, tá? Também estava, Mas te mas eu ajuda. aprendi, falei, cara, de Uhum. certa forma tem isso. Que falam que se dentro das missões, quadrinhos lá, de economista, tá? Que é ajudar a nação a prosperar, certo? Uau. Uau. Mas ele tinha uma linha bem menorzinha lá. É que você ajude não só a nação, como o cidadão a prosperar. E eu falei, e é aí que entra o meu papel de economista. Não que eu não esteja olhando, mas tem lá economista fazendo todas essas análises econômicas que você vê aí, jornal, tal. Mas tem alguém que não olha, porque quando eu ajudo um cidadão a prosperar, a gente cria uma economia de uma outra maneira. Quando eu me apropriei disso, a economia, a formação entrou na minha vida de uma forma que veio muito a acrescentar isso daí. E o Marcos Paulo, querido, que é amigo já, né? Eu chamo ele de professor dele, para com isso, É né? amigo. Para, professor. Ele ajudou a brotar isso. Uhum. Então, quando a gente fala de formação, faz a faculdade, provavelmente eu, como mãe, vou fazer a mesma coisa. Você vai ter, porque você vai levar isso para a vida. Vai. Quando você fizer as suas escolhas profissionais e tiver toda a bagagem, em todo lugar tem aprendizado, a gente entende que a gente é a mistura de tudo isso que a gente Isso. levou. E você é a prova disso aqui, ou na Ciclos, ou na sua empresa, Exato. na Fernanda Costa, É. Instituto, sei lá como é que é, Aham. que hoje você é o que é, porque você tem um pouquinho disso tudo. Isso. Essa Exatamente. mochilinha de vários lugares, É. principalmente do que você fala aí, com tanto lugar, você fala assim, eu nunca esqueço ela vai falar Gente, a mão de comissário, a tá? mão de A gente comissário. segura uma pombinha, essa é sua postura. E a gente acha que é bobeira, e como isso É. traz um encantamento, né? Eu nunca Uhum. esqueço disso, e você tem essa bagagem Sim. mesmo. E aí eu Uhum. vejo que quem traz isso, por que que eu tô trazendo a minha também, minha Bia, que dividindo com você, tá sendo até Uhum. gostoso, porque a gente até esquece às vezes dessas histórias. Porque você é um case que deu certo numa transição. Uhum. Eu sou um case que deu certo numa transição. Isso. Aí você fala, aí vem o meu economês, né? O que em comum tem com quem deu certo? Não é quem mudou da água pro vinho. Ah, eu tô fazendo algo, eu tô transitando, esquece. Não vou usar nem salto mais, não vou usar. Eu Uhum. tive essa rebeldia, tá? Só vou usar até hoje, de vez em quando eu uso. Vou mudar até minha roupa, porque eu não tô mais É. naquele lugar. Mas não, Não. quando a gente traz com a gente isso, que é o que a gente viveu, e a gente é o que a gente é hoje, porque a gente viveu isso, parece meio lúdico, mas assim, Não, mas é existe uma verdade. bagagem técnica também aqui, Uhum. é quando a gente começa a sustentar
Hoje a gente fala no mundo que é autoridade, as pessoas falam: "Ela tem autoridade para fazer o que ela está fazendo". Uhum. Porque ela não nasceu do nada falando de liderança porque ela gosta de liderança, não, ela viveu, ela Viveu. tem uma bagagem para isso. E isso é peso de ouro. Exatamente. É isso que faz a diferença, né. É isso que transforma e que faz o negócio de cada uma ter o seu diferencial, né. Tá conectada com isso, tá conectado com o que realmente a gente é. E nós estamos aqui, né, Nádia, é uma construção, né. Continuamos, né? Continuamos e não foi do nada, né, eu sempre falo: "Nunca é nada do nada", né. Ainda É. estamos em reforma, A gente tá porque em reforma. quando a gente Adorei essa, a gente tá tô em reforma. ainda estamos e tá em reforma Maravilhosa, tô em agora também, reforma, né, mas é. a gente Tô em passa por esse reforma. processo. É, tô em reforma para o próximo passo, né, vai indo pra sempre nesse processo, O assim. próximo nível, vamos É, botar nesse lugar? próximo nível, É, exatamente. A a gente chama o gente próximo ciclo, a gente fala, o é. próximo nível, né, porque é importante a gente sempre eu falo que o pilar que ajuda o empresário a continuar é clareza de onde ele quer chegar. Clareza do caminho, clareza de quem ele é, clareza dos valores. Até, Nádia, eu nem contei assim, mas no dia da minha transição, no dia que eu assinei o termo lá, que era um Google Forms lá que você assina, porque era tudo à distância na época, né, por causa da pandemia, eu cheguei em casa e falei: "Putz, eu já tomei a decisão, tá tomada a decisão, eles abriram a demissão, só que será que é isso mesmo, né?" E aí a gente tem os nossos valores que nem está trazendo aqui, né. O meu é a espiritualidade principal, na época era crescimento e amor. Então eu cheguei em casa, abri um vinho, você é do café, eu sou do vinho. O café também, mas é um vinho. Se pudesse, a gente tinha um vinho com meu nome, eu amo vinho. Então, assim, pessoas do vinho, vem falar comigo, tô brincando. Então, Eu quero assim, vinho com meu nome, né, vinho, fique patrocínio do presente. vinho, é. E aí, eu abri, né, um vinho, eu lembro, e abri o evangelho. E aí tem uma palavra que abriu ali pra mim na hora, que eu falei assim, eu me conectei com Deus, falei: "Deus, será que é isso? Será que é isso?" Estava lá: "Marcha e atingirás. Encontrará pedras nos teus passos, daremos a força necessária para tirá-las." Aí eu falei: "Ah, entendi." Aí na hora não tem o que fazer, Nádia. Aí eu falei: "Tá." Pisa que eu tô indo, Exato. pisa que eu vou dar o É. chão. E É, aí eu me perguntei: "Eu vou crescer?", que era o meu segundo valor? Com certeza. "Eu vou fazer algo que eu amo?", com certeza. E aí é. tudo hoje, Nádia, tudo, é uma parceria nova. Entrar no Colmeia foi assim. Tá conectado com os meus valores? Tá conectado com o que eu acredito? Tá conectado com algo maior? Eu vou crescer, eu vou me desenvolver, não importa os valores que cada um tem, mas é isso. Quando você tá conectado a isso, vai ter desafio, é difícil, a gente não dorme às vezes, a gente se preocupa com o fulano que a gente tem Nós que temos que tomar pagar, decisões tem que que tomar decisões. preocupantes, Exato, acontecem questões desagradáveis, continua acontecendo tudo o que acontecia lá, exatamente. né, É, no outro lado da ponte. exato. E tem uma frase que eu não gosto que as pessoas falam: "Trabalhe com o que ama e não trabalhe um dia sequer." Eu acho uma mentira, porque nós trabalhamos com o que amamos e a gente trabalha muito. E tem que ter o descanso, e tem que ter a pausa. Eu amo fazer nada, eu amo ficar no E ócio. mesmo que a gente esteja na paixão, tem coisas que a gente também não gosta de fazer, porque É, é um negócio, exato. né. Eu falo que a grande virada é quando e eu acho que é isso, né, estava aqui mas você foi respondendo e nem vi Eu minha respondi tudo, pergunta. né? É, Vai lá. olha que interessante, porque a gente está falando que É. primeiro passo, então você fala: "Putz, eu me especializei, tinha uma reserva, né, Isso todas essas aí. pessoas contratei mentores, pessoas que já estavam um pouquinho na frente para me Exato, guiar, e eu tratei o meu negócio como negócio". exato. Aí profissionalizei mesmo, né? É a hora que tem horas que eu falo assim: "Ah, Nádia, mas você faz isso". Eu falo: "Gente, preencher uma planilha financeira às vezes é chato até pra gente que faz isso todos os dias, então vai ter coisas chatas, é porque tem o ônus e o bônus dentro desse processo, Tem. porque é negócio. E é vida adulta, né, É Nádia? negócio exato. É, isso É que eu sempre falava, vida tipo, é adulta. adulto. Quem que tá comandando o teu negócio hoje? É a tua É, criança ou é o teu adulto? Porque a criança é aquela que vai falar: "Eu não vou preencher a planilha, deixa eu desligar o computador e faço amanhã." Essa é a criança. O adulto vai falar: "Deixa eu preencher que eu preciso mandar pra contabilidade amanhã, que eu preciso emitir minhas notas." E é isso. Esse é o adulto. E aí quem que você escolhe pra gerenciar o teu negócio? E eu falo que a minha criança esteve à frente por muito tempo. A realidade, porque: "Ah, não, isso aqui não precisa. Ah, depois eu contrato. Ah, depois eu vejo. Ah, não, vou me virando." A mania do vou me virando, eu vou fazendo, eu consigo. Não, sozinha não dá. são vários passos, assim, em termos de É, negócio que você tá essa não só os primeiros passos, mas são todos os passos. exato. O seu primeiro passo foi essa preparação, né. Uhum, Aí o seu próximo passo, né, o primeiro foi a preparação técnica, isso. para você partilhar aquilo que você estava ofertando como Uhum. troca
monetária, olha, eu vou te dar uma mentoria, mas eu tenho uma especialização, uma Isso. história para que a gente tenha isso, né? História, formação, enfim. Você tinha uma reserva para que você tivesse tempo para maturar o seu negócio, Uhum. né? E o seu próximo passo foi: olha, agora eu preciso tratar como negócio. Quais são os processos? Qual a estratégia? Quais são Uhum. as parcerias? Com quem eu vou me vincular? Porque eu Perfeito. preciso encher o balde sempre. O meu balde tem que estar sempre cheio. Isso. É isso mesmo que eu entendi? É isso mesmo, é isso mesmo. Pronto, fim, gente, é isso aí. Acabou. Você acha que é só isso? Não. É. Mas é muito isso, assim, e as parcerias certas, né, Nádia, assim, networking é fundamental, né, à toa que a gente tá no nosso grupo, né, que é muito prazeroso, mas não é só sobre fazer negócios, é sobre a gente partilhar também, então, e eu falo, eu vivi numa bolha há muitos anos da aviação, é muito bacana, só que quando eu rompi essa bolha, eu vim aqui pra fora, falei: Eu não tenho contatos, quem são as pessoas? Eu não sabia". Então, olha a importância da gente sempre ter um networking ativo, que eu acho que é um dos principais passos também, que isso vai ajudar no negócio de todo mundo. Ter os processos estruturados, trabalhar 2 pilares que eu sempre falo que são os principais, vendas e marketing, né, de você ter muito claro isso dentro da sua empresa, trabalhar você constantemente, né. É. E Você fala de network, eu tenho algo, eu faço muito network de uma forma natural. sim. Não são todos, eu faço parte do hoje é o Colmeia praticamente, inclusive ontem eu estava em um evento porque eu falei: "Nádia, sai da bolha inclusive do Colmeia, né, sai da bolha, vai entender É. outras questões". Dentro dos meus processos, inclusive de pipeline, que você deve ter isso muito bem estabelecido, você trabalha com vendas, existe não só o de clientes, como quais são as pessoas que eu preciso me relacionar e tomar café. Isso. Porque às vezes, putz, eu preciso tomar um café com a Fernanda, entender qual é o negócio dela, como é que ela tá fazendo. É estreitar, ir além da sua bolha, ir além do que você vive, não só dentro da sua área mesmo, que também tem essa. A gente sai da Sim. nossa bolha de onde a gente vivia, você da aviação, eu do É. financeiro. A gente passa para se relacionar. Agora eu virei uma mentora, porque, né, essa Uhum. caixa, esse título que a gente Sim. tem aqui. Aí a gente começa também a conviver com outros mentores, a gente entra em outra bolha. O network é a hora É. que a gente aprende a não ficar só em bolhas. Isso. Aqui, às vezes ele não vai ser meu cliente, às vezes ele não vai ser meu parceiro, mas ele vai me dar um insight, ele vai me apresentar alguém, Uhum. ele vai prestar um serviço em algum momento, ele Legal. conhece quem sabe, né, tão importante quanto saber Uhum. conhecer quem sabe, né, essa frase é É. maravilhosa, eu aprendi isso muito, nem tudo eu vou saber, mas eu preciso saber quem sabe. Uhum. E aí é isso que o network É. também traz pra gente, É. né. E eu quero acrescentar também, Nádia, que assim, quando eu entrei no grupo com vocês, assim, eu queria um grupo só de mulheres, né. Eu estava num grupo, eu estou num grupo de Misto. networking, um outro, né, misto, que atualmente eu sou presidente, inclusive. Então Ela assim, é rápida essa gente, o mulher. negócio aqui, a É. minha vida, ó, vai Vou vai chamar ela acompanhando. para ser líder aqui do você não vem, vamos conversar, Vamos conversar, Nádia? Fazer conversar, um vamos outro. conversar, vamos conversar aqui no Colmeia. Gente, ó, tá rolando um business aqui. Mas assim, e foi acho que sempre perguntam quais foram os marcos da sua vida, né? Eu falo transição e essa responsabilidade, porque assim, como que você lidera também, como que você lidera outros empresários que são donos também, né? Porque quando você lidera dentro de um time, você é o líder, né? Tem a galera ali, mas como que você lidera pessoas que também lideram? É muito confuso, né? Que são os donos, né? E isso pra mim ficou muito claro assim, a importância da gente trabalhar dentro até mesmo do grupo do networking, né, que a gente tá, a cultura, né, uma contribuição, de eu sentar com café com você, mas genuinamente, e não sentar: "Então tá, Nádia, como é que funciona? Não sei o que, meu trabalho", não, "Quem é a Nádia? Eu posso te ajudar de que forma?", porque muitas vezes É. eu não vou usar o seu serviço, mas o meu cliente vai. Que isso é networking, né. Às vezes a pessoa fala: "Não, mas eu preciso estar ali porque eu preciso comprar do outro", Que é não. o que a gente chama nova nomenclatura agora, que eu gosto, porque ele Isso. encaixa melhor para aquilo que eu entendo como valores, Uhum. de vida e do comércio, que é o netweaving, que Isso. é ser realmente genuíno, gostar de que tipo assim, eu preciso me relacionar com pessoas e eu preciso tornar isso o mais genuíno possível. É. Uma palavra que eu gosto de trazer, Fê, mesmo para comer em outros lugares, eu falo que às vezes a gente é facilitadora mesmo. Eu sempre Isso falo mesmo. isso. Por exemplo, no comer eu boto lá, eu sou facilitadora aqui, que eu sou como todo mundo, a gente senta no mesmo andar, Uhum. na mesma posição da cadeira, mas eu só facilito um pouco mais Isso. você. Eu facilito a estrutura, eu facilito o encontro, eu É. facilito.
a organização, eu facilito Uhum. isso. Isso que me coloca num papel diferente aqui, e isso se encaixa muito bem para que você consiga permear, eh, Uhum. não como líder, "Ah, eu sou", né, É. nada do títulos, porque você tem uma função mais Sim. responsável. Eu tenho mais responsabilidade com você. E Uhum. É aí isso. é isso, porque eu tenho esse título aqui. Então Uhum. isso se encaixa até para a gente não sentir tanto esse peso É. de que, ó, tem que ser leve, tem que ser uma troca genuína, como é Uhum. que eu vou fazer isso de uma forma fácil? Então, Olha que para legal. mim, né, só trocando aqui É figurinha, lindo, aham. quando eu me coloco, eu falo: "Eu só sou facilitadora", até nos meus processos com o Sim, cliente: "Ah, você é conse", não, eu sou uma facilitadora de um processo que está todo em você. é isso aí. Aí quando você fala: "Tá, vamos facilitar", facilitar às vezes é abrir caminho, é tirar o matinho, né, que nem um É. guia, quando a gente contrata o guia lá para fazer a trilha. E o que Exato. que ele faz? Ele vai caminhar junto com a gente, gente. É. Qual é a diferença dele? Ele vai facilitar, porque ele sabe o caminho, e ele vai abrir às vezes um matinho pra gente quando a gente não consegue passar, não sei quem alguém fez, porque assim, É isso mesmo. né, e a Que gente legal. dentro desse papel como mentora, ou facilitadora, ou Uhum. presidente lá É, não da do seu importa. nós temos esse papel, e para isso a gente precisa gostar, né, ter paixão, Ai, tem que gostar, gente. porque cansa, né, E gente. eu falo pra todo mundo, assim, jovens, quando às vezes eu tô dando palestra, orientação profissional pra eles, eu sempre pergunto: "Quem aqui quer empreender?". Aí sempre tem, é bem pouco, mas tem, tipo, levanta. Tá aumentando, cada vez que eu dou aula aumenta o número de mãos que É. levantam, eu fico feliz, é legal. É, de não querer seguir muitas vezes, né, um CLT, e tá tudo bem, se segue, é muito bacana. E aí eu falo: "Então, tem que gostar, mas não é só muito". Aí eu fico: "Muito, muito, muito", tem que estar muito apaixonado, muito enlouquecido pelo que você faz, porque senão você vai desistir. É. No primeiro mês de baixo faturamento, no primeiro problema que você tiver, nas primeiras, coisas que vão acontecer, você E desiste. você tem que acreditar, porque a paixão ela vem junto com o acreditar, Exato. que eu acho que tem a ver com a clareza e confiança, Isso. porque, que é uma ia te perguntar isso: "Putz, como é que a gente faz para ter clareza? Como é que a gente faz para ter confiança?". Quando a gente acredita muito na ideia, 3 pontinhos, e tem um plano. Uhum. Isso. Porque confiar e ficar sentado, né, é falar: "Olha, temos a cobra tá vindo na Uhum. minha direção, tem até uma É. mas tem depois eu tomo uma vacina para isso". Não é É. isso, "Putz, eu acredito e eu confio e eu tenho um plano, e eu sou apaixonada, É. e eu vou atrás, e eu vou cansar, e eu não vou desistir". Então tem toda essa coisa por empreendedorismo, né, porque tem outros processos de transição também, né, que talvez você Isso. conduza aí, não Isso. necessariamente para o empreendedorismo, É. né. Tem para vários, assim, tem dentro da própria empresa, tem para você ir para um cargo de liderança, tem vários processos de transição que a gente fala que são mudanças, né. E todos eles, Nádia, inclui isso, confiar, primeiro clareza, qual é o caminho, eu me conhecer, saber as minhas motivações, ter um plano, saber as habilidades que eu preciso desenvolver, então são esses os passos, tá, tô desenvolvendo as habilidades, né, então ver o teu financeiro que é sempre importante, né, então é esse olhar para qualquer área, para quem tá querendo fazer uma mudança, uma transição, começa de dentro para fora e não de fora para dentro. As perguntas, É. são bem parecidas, né. Eu sempre falo, Uhum. a única diferença é que a gente está em locais diferentes. Eu falo: "Gente, a Isso. gente passa pelas mesmas coisas que a gente passou lá no CLT. A Hum. diferença é que agora a gente pode mandar a pessoa para aquele lugar e antes a gente não podia". Brincadeira, né, mas o certo a gente tem uma certa Verdade. que antes a gente tinha que, né, É, lá ó, assim, né. pombo, tá, entendi, Tô você tem plena. toda a razão. Aham. Agora a gente vai falar: "Não, não tem razão, não concordo e vou seguir um A caminho gente se diferente". posiciona. Tem um posicionamento diferente, porque a É. gente tem escolhas, né, E diferentes. é um amadurecimento, né. Mas é muito parecido, quando a gente olha aqui, eu ia te fazer até essa pergunta, essa sua experiência de multinacional, com várias regras, Nossa. com uma cultura muito bem estabelecida, Uhum. com vários processos e scripts de treinamentos para o Sim. seu cargo que você ocupava, né, de Uhum. segurança, que você comentou aqui Isso. vários, né, manuais, eu tinha que saber da aeronave, eu tinha que saber do fogo, eu tinha que saber do É, bombeiro, eu tinha que saber de tudo, da saúde, primeiros tudo. socorros, tudo. Que você eu vejo que você traz tudo isso Uhum. para sua empresa hoje. E demorei pra ver isso, Nádia. Ainda às vezes eu fico: "Ah, é verdade". Mas tem algo que você fala: "Não, isso eu trago muito". Ou não, demorou você a perceber? Uhum. Você fala: "Não, Nádia, realmente eu demorei a perceber, mas eu percebi que eu tenho que trazer tudo isso, que eu trago tudo isso". Tá. Eu acho que eu trago tudo, mas
atualmente o que eu trago bastante, assim, eu acho que a aviação ela traz pra gente uma frieza. Eu não sou fria, você sabe que eu sou por emoção, né, minha gente, eu já chorei aqui, né, hoje, emocionada. Mas eu digo frieza no sentido de essa parte de eu lidava com muita emergência, né. Então era alguém passando mal, era, sei lá, olha, a gente vai pousar, talvez não vai frear e vai cair no mato. Isso já aconteceu. Ai, tal, o motor não tá, né, aonde a gente vai, por exemplo, teve uma vez no Rio de Janeiro, a gente foi pousar. Vocês gostam de história de aviação, né? Então vamos contar uma, né, pra deixar empolgada. A gente foi pousar no aeroporto de Santos Dumont, que é no Rio de Janeiro, e é o aeroporto que fica na água ali, né, a Aquele que pista. acaba aquele Isso, a lindo, pista é né. curta, estava à noite, com muito vento, tinha chuva. A gente tentou umas 3 vezes pousar, chama arremeter quando você não pousa, né, você volta, você Uhum. sobe. E na última que a gente tentou, eu senti o avião como se fosse quicar, sabe, ele encostou no chão, subiu e desceu de novo. Só que esse movimento numa pista curta, ele é perigoso porque, ele diminui o impacto ali para você frear, né, enfim. E aconteceu isso, eu fiquei muito assustada, mas pousamos, beleza. Na hora que eu abri a porta do avião, né, que a gente abre a porta ali, né, para os passageiros saírem, a moça da limpeza me abraçou, falou: "Amém, que bom que você tá viva". E eu assim: "Meu Deus", aí que eu fui entender a gravidade. Então eu estava fria, eu já estava preparada, Nádia, eu estava assim: "Se isso aqui passar, o meu colete tá aqui embaixo, o fulano eu vou ter que salvar porque ele é cadeirante", né, que a gente tinha, né, ali as pessoas, a ciclana, Estava passando um já script na tudo. sua cabeça. Frieza. Então, isso hoje que é como eu chamo de frieza, pode ser que nem seja essa palavra, mas Inteligência emocional, pode vamos ser mudar? também pode ser, né, ela fala vivo emocional, bonitinho. Mas assim, é um controle ali, né, de tipo, todo o passo a passo na minha cabeça, graças a Deus não aconteceu nada, não precisei usar, mas assim, e aí a gente desmonta, né, na hora que, cheguei no hotel eu lembro que assim: "Oh meu Deus", né. Mas assim, isso eu tenho no meu negócio hoje, então, por exemplo, se alguém tem uma conversa difícil comigo, se alguém me bate de frente, se acontece alguma coisa, na hora eu dou uma: "Opa, vem aquela Fernanda lá". Então e eu não tinha. Então acho que é uma inteligência emocional, um autocontrole, com essa coisa de: "Meu, a pessoa tá passando mal? Tá, vamos lá". E não: "Ai, meu Deus!". Não. Uma vez eu não esqueço, faz poucos dias, a gente estava numa empresa e uma das líderes me viu lá, falou: "Ai, Fernanda, deixa eu te contar", a gente faz mentoria de liderança. "Então, a fulana, ela não quer vir, ela não quer participar". Ó, a emoção tá aqui em cima, né. É. "Ela não quer vir no treinamento". Aí eu, fria, eu ali assim, ó: "Respira, vamos lá, me traz o fato". E ela: "Nossa, é". Então eu acho que isso era da aviação e hoje me ajuda muito na minha empresa, para lidar nas mentorias, que era uma coisa que eu nem imaginei que eu ia usar, né, que você fala: "Nossa, como que é?". É uma habilidade. É. Então, muitas coisas que É a a pessoa cabeça de tem. solução, né, tipo Exato. assim, não adianta olhar o que aconteceu, eu tenho que olhar agora o que eu preciso fazer. É, exato. "Ah, eu deveria", não, eu deveria, né, não Isso existe. traz essa preparação, né, assim. Então eu acredito que quem tá assistindo aqui a gente, você tem várias habilidades aí, né, de um trabalho para outro, né, e a gente traz para nossa empresa. Quem sempre empreendeu, você sempre está desenvolvendo. Quem nunca empreendeu, quer empreender, você vai trazer para cá. Então, quais são essas habilidades que eu chamo de habilidades transferíveis, né? Quais são as habilidades transferíveis que você vai trazer para o seu negócio, para sua área, para a tua especialidade que vai te ajudar, né? Então, eu fui vendo que essas eram o meu diferencial, né? Que me ajuda hoje também ter essa visão, porque que nem a gente trouxe. Eu nem sabia o que era empreender, né? É. Eu nem tinha ideia que eu tinha que saber tudo isso. É realmente no caminhar, gente, né. Quer saber se vai dar certo? Caminhando. Você sabe que eu estava assistindo uma série agora, nada a ver, mas você está falando de inteligência emocional, é isso, que é quando os reis antes, né, Olha. eles tinham que ser preparados desde criança a terem esse autocontrole, Uau. né, que a gente está falando de autocontrole. E a minha forma de ver, né, eu falo: "Cara, desde criança, a pessoa tem que escolher", como tinha muita guerra, quem que vai gerar Uhum. muito rápido. E a gente tem essas decisões hoje muito rápido, né, eu vejo isso e você está falando de uma competência Uhum. transferível, porque é aquilo que a gente aprende. Putz, eu perco o controle muito fácil. Já reconheci isso em mim, o que que eu preciso continuar trabalhando, porque a liderança que você fala, às vezes, como donos, a Uhum. gente fala, eu tenho um problema de gestão de pessoas. E a pessoa vem trazer o problema e fala, você não tem um problema de gestão de pessoas, você tem um problema antes. Uhum. Você tem um problema de liderança que, por um acaso, você acredita que seja um problema de gestão de pessoas. Exato. Claro que a gente tem uma série de dificuldades com mão de Uhum. obra, enfim, isso não é uma outra pauta, mas que é algo que a gente precisa continuar
trabalhando. E aí, na liderança, vem essa questão de tomada de controle muito rápido, né? Isso. Eu lembro lembra do encontro do Colmeia que faltou luz? Eu lembro que eu estava em Foi. pé, assim, conversando com a amiga. Tinha luz ainda, tá? Acho que Tinha foi um luz. pouquinho depois Você que eu lembra? cheguei. É, que você Eu estava conversando com você. ela falou: "E aí?" E aí eu tinha acabado de começar a falar pra ela, assim, tá F, né, contando várias coisas que estavam acontecendo. E F não assim, tá ruim, F tipo assim, muita coisa, né, eu falei: Uhum. tá punk". Na hora que eu estava assim: "Tá F", a luz fez assim, ali mesmo eu fiquei, né. Eu falei: Entendi. "E aí, estamos sem luz, primeira coisa é, esse encontro vai continuar". É isso aí. Aí vem a O moça show não pode desesperada: parar. "Nádia". Eu falei: "Graças a Deus o cardápio que a gente escolheu é um cardápio que não precisa de cozinha". Uhum. Aí foi dando a tranquilidade: "Ah, tem vela? Tem. A gente vai fazer um encontro à luz de velas hoje". Uhum. E aí eu falo: "Gente, o quanto que a gente precisa decidir em pouco tempo e a gente aprender a ter esse controle". Exatamente. Pensamento muito rápido você teve que ter ali. A gente precisa. E é uma questão bobinha, né, que eu tô aqui dividindo, a gente até tá Nossa, nossa. mas vai tá bom aqui. Aham. Que é essa questão que eu não era assim, Uhum. em que eu falei: "Eu preciso ter esse controle, senão não vai dar bom eu continuar tocando meu negócio, porque eu vou ter Uhum. que tomar essa decisão muitas vezes, muitas outras vezes", Sim, sim. Uhum. né. E é algo que se aprende. É algo e é na prática e repetição, É. é o que eu E deve falo. estar lá, você deve fazer É. sobre isso lá nos processos dela. Eu quero fazer, vou fazer. Sim. Eu vou fazer uma como é que é? Não é vocacional? Orientação, Orientação vou fazer. profissional. Eu Vamos vou fazer, fazer. Nádia, vamos Vou fazer fazer? sobre isso. Quero. Vou Gostoso. rever se tomar café e conversar com pessoas ainda continua na minha Será que o café tá lá? Gente, e uma curiosidade disso, quando eu fiz a minha, Nádia, bem tem uma motivação nossa que chama estético, que é pra área da beleza, das artes, é a galera das engenharias, arquiteturas, moda, criação, tá tudo ali. Tá. E design de interiores tá ali, né. E a minha motivação dessa é uma das mais baixas. Aí você vê, meu Deus, eu A sou minha formada não deve nisso. ser, A essa sua não deve ser. eu tenho certeza, porque eu não ligo pra isso. É, então. Por É. isso que eu ia em museu, eu viajava, assim, eu morava com um amigo que ele, gostava muito, ele era bailarino, gostava muito, assim, então eu ia nos museus com ele, assim, eu ficava assim, olhava aquele andar e já saía. E aí porque pra mim não é minha motivação, né, o meu jeito, a minha motivação hoje é estudo, é acadêmica, tanto que é uma carreira a longo prazo que eu gosto, que eu quero seguir, é uma motivação minha, é algo que me Que encanta. inclusive vai voltar de novo, né, Vou né. voltar. Um áudiozinho, assim, uma informaçãozinha Gente! que ela me deu. Foi uma informação Qual é a quarta? fina. Ou é a Não, terceira? agora vai ser a terceira. Eu já tenho pós Terceira. também tudo, mas Tá, assim, graduação mesmo. graduação. É. Então agora vamos ingressar a partir do ano que vem, 2025, pra quem tá assistindo, né, psicologia. Então em 5 anos teremos uma psicóloga. E agora sim, dentro da sua Dentro área, total da minha área. E olha que engraçado, da sua Nádia. paixão. É. E assim, meu irmão, eu falo que meu irmão é meu guru, né, meu irmão tem 24 anos, assim, maravilhoso, eu falo que ele é o meu guru, né. E ele quando eu cheguei com essa notícia, né, pra ele, eu falei assim: "Ai, então, porque não sei o quê, porque não sei o que que eu estudo, porque eu preciso estudar", e eu ali, né, nos meus conflitos, a gente tem os conflitos, eu lá: "Porque eu quero estudar pra embasar e tã-nã-nã". Aí eu assim: "Quer saber? Eu não vou fazer mais pós, eu vou começar começando, eu vou pegar a base, eu vou fazer psicologia". Daí a cara dele eu não esqueço, assim, ele: "Ah, finalmente". Tipo assim, poxa, se era tão óbvio, por que que ninguém me falou, sabe? 6 perguntas É. de criança que a gente às vezes fala: "Mas por que não?" Aí você fala: "É verdade, por que não?" E ali, né, É. parece que o mundo se abriu, as águas se abriram, assim, ó, eu falei: "Ah, Já tudo está faz sentido". matriculada? Já estou Ah, matriculada, começa em fevereiro, e aí o mais engraçado, Nádia, é os mentorados que eu tenho de todas as áreas, assim, fala: "Quando você começa a atender?" Eu falei: "Gente, daqui 5 anos". "Não, mas você já pode atender? Eu não me importo se você não tem". você pode estagiar comigo, fazer essa Já fazer. Isso que eu acho que é o mais gratificante, sabe, Nádia, quando a gente tá no interno e o externo reflete. Digamos assim, no interno eu tô às vezes confuso, mas o externo começa a trazer as respostas, de é esse caminho, aí coloca aquela pessoa no teu caminho pra te mostrar isso de novo, aí joga alguma coisa na sua cara pra te esfregar de ou você vai ou vai, né. E aí vai indo, acho que é esse o movimento, né, eu acho que isso é muito bonito quando o interno tá bem resolvido e o externo começa a trazer, né. E eu falo que carreira não precisa ser
ser empresária para o resto da vida, você pode ter várias paixões, várias coisas, é a tendência agora, né. Mas o que que te brilha mais? O que que te motiva mais? É por isso que você tem que batalhar todos os dias, né. Eu ia te perguntar um conselho, mas eu acho que você acabou de dar, Eu dei. né, que é começar por dentro. E às vezes: "Mas como é que eu faço isso?" Eu sempre falo: "Pega uma caneta e se responda mesmo, não na Uhum. sua cabeça", porque às vezes a gente tem várias perguntas, e Uhum. às vezes a gente tem que começar a escrever. É, E não sei se era isso, se você quer é. dar outro conselho Não, para quem está eu acho que é empreendendo, isso. quem está em É. processo, aquela sua mensagem final aqui para a Ai, que gente começar delícia. a encerrar, porque eu queria ficar conversando mais com Não dá, você. não dá. É. Eu acredito que, assim, você que está assistindo, você é incrível, você tem inúmeras capacidades e habilidades, você consegue, você pode, você dá conta. Essas são frases que eu também trago muito pra mim, que eu mesmo me afirmo. E o caminho, ele, como a gente já trouxe aqui, é pra dentro e não pra fora. Então começa a se olhar, começa a se investigar, começa a se apaixonar por você. E aí sim, você vai se apaixonar pelo que tá externamente, pela profissão, pela sua empresa, pelo que for. Então acredite cada vez mais nisso e em você. Acho que Ah, é isso. eu adorei, se apaixone por você. Se apaixone por você. Fê, É. muito obrigada. Ai, É um obrigada. presente pessoal para cada Hum, pessoa foi que lindo. senta aqui, porque, eu recebo essa pílula, não é nenhuma pílula, você encharca a gente aqui, né, a caixa inteira de palavras, de motivação, o Muito bom. quanto que a gente se reconhece, o quanto que a gente leva eu aqui sentada, porque eu fico sentada como aprendiz mesmo aqui, tá. Como eu falei, eu quero aprender com É a ela, eu tua vou história. sentar e eu não estou Uhum. facilitando aqui, porque esse é o meu papel aqui no podcast, que a gente chama de host, mas é facilitar esse papo, mas acima de facilitar, eu entro aqui com aquele coração aberto para falar: "Se apaixone por você". Hoje eu É vou isso sair aí. com isso, hoje eu vou sair o que que eu preciso para eu me apaixonar por mim Que legal. em 2025, para Exato. reviver. Então Que muito lindo. obrigada, Obrigada a muito obrigada. você. Essa eu acho que é a mensagem chave aqui de Uhum. cada encontro, sempre tem essa questão, a importância da gente se apaixonar, a importância da gente ter clareza, a importância da gente trabalhar para dentro. Quando a gente faz isso muito bem, quem vai ajudar a gente a olhar para fora, porque na grande maioria das vezes a gente pede ajuda, seja da Fê, de qualquer outro profissional, né, a Fê com Uhum. carreira, com olhar para Sim. dentro, a Nádia com olhar técnico de negócio e qualquer outro profissional, ajuda muito, porque você já vai estar mais maduro e mais pronto para esse processo aí de transição, né. É muito bom, mais uma vez, já Foi lindo. repito, te ouvir, partilhar sua história, eu tenho certeza que ela é uma inspiração para você, tenho certeza que você está lá: "Ai, como foi bom passar por tudo Uhum. isso". É uma inspiração para mim, é uma inspiração para várias abelhas do colmeia. Sim. É incrível como as pessoas comentam o quanto que é gostoso te ouvir. Eu sempre fico muito feliz com cada pessoa que caminha ao meu lado. Eu falo: "Uau!", e eu sinto essa sensação, a gente se apaixona por Uhum. cada mulher que está ali. Nós não somos um grupo grande, mas nós somos um grupo especial, Que porque nós legal. temos mulheres amáveis, Uhum. amantes e que querem partilhar amor, isso é o Isso. que faz a diferença. O quanto que você mostra com muita alegria, que sim, é um processo que pode ser doloroso, mas que com Sim. ajuda, ele pode ser mais fácil. O quanto que você botar à tona essa transição que acontece não só quando a gente muda de emprego, mas a vida inteira a gente Uhum. pode continuar se conhecendo para a gente se tornar uma profissional Isso melhor, aí. um ser humano melhor, apaixonada por a gente. E quando a Uhum. gente é apaixonado por a gente consegue transmitir paixão para Exato. o mundo. Então, muito Que obrigada por lindo. contar a sua história. Sigam a Fernanda, sempre vai estar aqui no finalzinho. Quer falar, aqui aproveitando a sua rede social? Isso, é Fernanda Costa Carreira, é o meu Instagram, Fernanda Costa Carreira também no LinkedIn, ciclosbr.com para as pessoas seguirem ali também, né, que tem o nosso site e Ciclos BR oficial, no Instagram, pra vocês seguirem aí a gente, verem as nossas mentorias, os nossos treinamentos, conhecer um pouquinho da nossa história também, vai ser uma honra ter você lá com a gente. Ai, muito obrigada. Obrigada. Mais uma vez, obrigada ao Estúdio Rocket por receber, colocar luz aqui para várias abelhas voarem aqui. Muito obrigada.
e espero que tenham gostado desse episódio inspirador, como vários outros, sempre com várias mulheres que querem aqui amplificar vozes para que outras também aprendam, outras entendam que a partir de outras histórias a gente pode crescer e que vocês partam para novos movimentos e novas transformações. E até o próximo episódio do podcast Colmeia Connect.